E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, Enem tá chegando, a gente tá bem pertinho já do Enem e tem muita gente que tem dificuldade em química, principalmente nas interpretações de texto, dedução de fórmulas, conceitos, analisar algumas questões de química orgânica, né, grupos funcionais, classificação de carbonos, de cadeias carbônicas, etc. Pensando nisso, eu preparei esse vídeo para vocês, que é a resolução da questão 128 do Enem de 2019, PPL, do caderno amarelo, como forma de revisar o conteúdo de química para quem aí está com um pouquinho mais de dificuldade, tá bom? Quer pegar algumas dicas, aprender um pouquinho mais? Fica comigo até o final desse vídeo que tem coisa bacana pra caramba. Vamos lá? Galera, talvez você se enquadre nesse grupo de pessoas que tem dificuldade, que não tem muita afinidade com a química. Mas tem um lance, uma dica muito importante, é você revisar os conteúdos, refazer questões das provas anteriores. Porque que acontece? O Enem ele não vai repetir a mesma questão, mas os assuntos são muito parecidos, são quase os mesmos. Então, às vezes, resolvendo uma questão de uma prova anterior vai te ajudar a conseguir acertar uma questão nessa prova de agora. E aí, pensando também nisso, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo e aqui no card, aqui em cima, uma playlist, que é a playlist que a gente está tendo aqui no nosso canal, onde eu estou resolvendo algumas questões de química aí para vocês, tá bom? Com algumas dicas bem interessantes. Então não esqueça, vou deixar aqui nos cards e também aqui um link na descrição desse vídeo. E olha só, vamos lá para a nossa questão 128. Se você tem insegurança na hora de resolver questões de químicas, aqui vai um conselho muito bacana. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Você precisa tentar quebrar essa barreira do medo de resolver ou da insegurança, porque às vezes a gente tem insegurança pelo medo de errar, né? Tem medo de errar. Então o que a gente pode fazer aqui para já dar uma treinada nisso? Pausa esse vídeo. Tenta resolver essa questão aqui, se você ainda não resolveu, né? Se você nunca viu essa questão, tenta resolver. E aí, com o decorrer da nossa resolução, você vai analisando onde você está indo bem, onde você está pecando, tudo bem? Isso é uma forma muito importante de quebrar esse medo, essa insegurança de resolver. Talvez você seja aquele tipo de pessoa que com o professor vai bem, né? Consegue entender bem, mas quando está sozinho, estudando sozinho, dá aquela travada. Essa daí é uma dica muito interessante, tá bom? Então vamos lá. Questão 128 diz o seguinte, pessoal. O processo de calagem consiste na diminuição da acidez do solo usando compostos inorgânicos, sendo mais usado o calcário dolomítico, que é constituído de carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Além de aumentarem o pH do solo, esses compostos são fontes de cálcio e magnésio, nutrientes importantes para os vegetais. Os compostos contidos no calcário dolomítico elevam o pH do solo, pois, letra A, são óxidos inorgânicos, B, são fontes de oxigênio, C, o ânion reage com a água, D, são substâncias anfóteras e letra E, os cátions reagem com a água. Bom, pessoal, o que a gente precisa entender? Olha só. O carbonato de magnésio e o carbonato de cálcio são sais. Então, eu vou pegar aqui, olha só, o carbonato de cálcio para a gente poder entender algumas coisinhas. Primeiro, eu preciso entender que um sal, né, ele é proveniente, esse sal principalmente, ele é proveniente de uma reação de neutralização, onde a gente vai ter uma base sendo neutralizada com um ácido, tudo bem? E aí a gente precisa entender da onde quem é essa base, quem é esse ácido. Quando a gente olha para o carbonato de cálcio, a gente também precisa ter um pouco de clareza de entender que aqui a gente tem um cátion, que é o cálcio 2+, mais um ânion, que é o CO3 2-, tá? As cargas ali para dar uma neutralizada, né? E aí a gente tem esse cátion. No sal, o cátion, ele vem da base e o ânion, ele vem do ácido, tá bom? O ácido e a base que originam esse sal, eles fragmentam nesses pedacinhos. Então, o que acontece? Quando eu olho pro cálcio, eu tenho que entender que ele vem dessa base aqui, ó. Na reação de neutralização foi colocado essa base, o hidróxido de cálcio. E na reação de neutralização, para a gente tirar esse pedacinho de ânion, ele tem que ter vindo desse oxiácido aqui, ó, que é o ácido carbônico, tá bom? Então, a gente tem o hidróxido de cálcio como base e o ácido carbônico como ácido original, né? Aqueles que a gente vai colocar para obter esse carbonato de cálcio. Por que a gente tem que pensar assim? Porque quando a gente olha para essa base e para esse ácido, a gente entende que isso daqui é uma base forte,
E isso daqui é um ácido fraco, tá bom? Base forte, galera, são todos aqueles que são constituídos da família 1 e família 2, ali, grupo 1, grupo 2, tá bom? Então o cálcio está no grupo 2, e aqui o ácido dá pra gente também identificar se ele é forte ou se ele é fraco através da subtração, né, do número de oxigênios pelo número de hidrogênios, né? Então, se for o número 1 é fraco, se for 2 já é moderado, se for 3 é forte, e aí vai nessa sequência, beleza? E aí o que acontece, pessoal? Se eu tenho uma neutralização de uma base forte com ácido fraco, o meio vai ser básico. O meio onde vai estar esse sal, ele vai ser básico. Por isso que ele pergunta, ele fala, né, inclusive na questão, ó, esses caras, eles elevam o pH do solo. A gente tem que lembrar que o pH ali na escalinha, ele vai de 0 a 14, né? Então ele vai estar elevando o pH do solo. Beleza? Porque o meio é básico, o meio vai ficar base ali. Só que a gente precisa entender que parte desse sal vai formar essa base, vai deixar o meio básico. E aí o que acontece? Se a gente tem esse meio básico, né? Se esse sal ele vai deixar o meio básico, é a parte aniônica, que é a parte fraca, que vai se ligar com a água. Por quê? A parte forte, que é o cálcio 2+, aqui, ele vem de uma base forte, ele não vai querer fazer essa ligação. Então, olha só como que a gente vai interpretar isso daqui. A gente vai ter o CO3 2- mais a água. Só que a gente também precisa entender que essa água aqui é a junção de um cátion de hidrogênio com uma hidroxila, tá bom? E aí, como aqui eu tenho uma parte aniônica, ela vai se ligar com a parte catiônica da água. E aqui a gente vai ter a formação desse cara aqui, ó. Ah, e lembrando, pessoal, isso daqui, ó, é uma reação de equilíbrio, tá? Que a gente chama de hidrólise salina, tá bom? E aí, olha só, a gente vai ter a formação desse composto e o que vai sobrar? Essa hidroxila. Isso daqui que eleva o pH do solo, né? A gente pode até lembrar um pouquinho do conceito de Arrhenius, onde base é toda substância lá que libera OH-, OH-, né? E substância em água, né? A gente tem que lembrar disso também. Então é por causa disso daqui que o meio vai ficar básico, tá bom? Então, para isso tudo acontecer, qual foi a parte que se juntou com a água? A parte aniônica, tá bom? Então foi o ânion. E aí, se a gente observar as nossas opções, letra A, letra B, letra C, a gente só tem a letra C para marcar, que é o ânion que reage com a água, tá bom? Pessoal, essa daqui foi uma resolução completíssima, beleza? E aí, me conta o que vocês acharam dessa questão? Tranquilo? Fácil, médio, difícil? Coloca aqui nos comentários que é muito importante para a gente poder ir treinando, né? Verificar o nível de dificuldade, tá bom? Pessoal, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Parabéns mesmo por você tá se empenhando, tá, em estudar um pouco mais química para o Enem. Parabéns mesmo. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho de notificação para a gente continuar mandando conteúdo legal para vocês e de qualidade. Beleza? E até o próximo vídeo. Tchau!